Olá, agora a gente vai falar um pouco sobre o teste sorológico, conhecido como teste de aglutinação. Esses testes, eles são baseados em agregações imunoquímicas específicas de partículas revestidas com antígeno ou com anticorpo, que são usados para reconhecer, quando você usa o antígeno, você usa para reconhecer o anticorpo, quando você usa o anticorpo, você usa para reconhecer o antígeno. E ele se baseia na aglomeração dessas partículas, na formação do imunocomplexo e na capacidade de visualização dessas interações. A aglutinação ela pode ser uma aglutinação direta, a gente vai falar um pouco sobre isso, e a aglutinação passiva, no qual a gente utiliza partículas carreadoras que vão carregar ou antígeno ou anticorpo. Na aglutinação direta, a gente pode ver aqui um exemplo, a gente pode utilizar bactérias e que a gente sabe que tem os epítopos específicos para o anticorpo que a gente quer reconhecer. E a gente usa como amostra, né, por exemplo, o soro de um paciente que pode ter IgM, que vai fazer então essa interação com os antígenos, formando essa agregação e possibilitando a visualização dessa aglutinação. Então esse seria o exemplo aqui de uma aglutinação direta para a identificação de anticorpos ante uma região específica, o epítopo, de bactérias que sejam relevantes na clínica. Bem, para a utilização do ensaio de aglutinação passiva, onde a gente usa uma partícula carreadora ou do antígeno do anticorpo, ou do anticorpo, a gente pode utilizar todos esses tipos aqui de partículas. A gente pode usar bactérias, por exemplo, a gente pode associar essas bactérias a outros antígenos ou até a anticorpos. A gente pode utilizar também hemácias, partículas de gelatina, microcápsulas de polipeptídeos ou silicatos, partículas de carvão, microesferas magnetizadas, microesferas de policarbonato, lipossomos e partículas de látex, sendo as partículas de látex as partículas mais utilizadas nos ensaios de aglutinação para o diagnóstico. Bem, então tipos de ensaios podem ser na aglutinação direta, quando a gente tem um determinado antígeno, por exemplo, e você quer reconhecer se você tem um anticorpo presente na sua amostra, e aí você vai ver, quando ocorre a interação, a presença então da aglutinação dessas partículas com os anticorpos. Na aglutinação passiva, a gente tem partículas, né, que carregam os antígenos, partículas inertes que não interessam a sua reação. Essas partículas carregando o antígeno vão ser capazes de reconhecer a presença do anticorpo na amostra, e aí você vai ter então a aglutinação positiva, né, quando a amostra tiver os anticorpos. Bem, a gente também pode utilizar um ensaio que a gente chama de aglutinação reversa passiva. Nesse caso, as partículas, ao invés de serem revestidas com antígeno, são revestidas com o anticorpo. E aí você tem essas partículas com os anticorpos recobrindo elas. Esses anticorpos são anticorpos conhecidos, que são sintéticos, né? Você produz e acopla na partícula. E aí você quer reconhecer na amostra se há a presença do antígeno. Então, se houver na amostra antígeno, você vai ter então a presença da aglutinação nessa reação. Nesse caso da aglutinação reversa passiva, a gente o que a gente utiliza bastante no diagnóstico, quando a gente utiliza os kits de aglutinação em látex, onde a gente tem partículas de látex recobertas com anticorpos específicos, por exemplo. Aqui são anticorpos específicos para um antígeno de cápsula de bactéria, por exemplo. E a gente tem aqui a bactéria presente na amostra, que apresenta esse carboidrato capsular, essa cápsula com carboidratos, né? E a gente vai ver então a interação dessa reação com a formação da aglutinação. Bem, a gente também pode ter um ensaio de coaglutinação, onde as bactérias são as partículas que carregam os anticorpos. Então a gente acopla o anticorpo à bactéria, como por exemplo o Staphylococcus aureus. E a gente usa essa conformação, essa estrutura, para reconhecer o antígeno presente na nossa amostra.
Caso a gente tenha, então, antígeno presente na amostra, o que a gente vai ver é a reação positiva com a aglutinação. A gente também pode utilizar um ensaio de inibição da aglutinação. Nesse caso, a gente tem anticorpos que vêm no kit, né? A gente tem a amostra com o antígeno. E aí a gente pode utilizar um reagente que vem no kit também, que é uma partícula revestida com o antígeno. Essa partícula revestida com o antígeno, ela compete com o antígeno presente na amostra para se ligar nesse anticorpo que é também do kit. Então, é uma reação de competição que vai inibir a ligação do antígeno da amostra ao anticorpo. E quando a gente tem a inibição da aglutinação, na verdade, a gente vê que há a presença do antígeno na amostra. Se, por um outro lado, a gente não tiver antígeno na amostra, o que vai acontecer é que essas partículas recobertas de antígeno vão interagir com os anticorpos e a gente vai ver, então, a reação negativa, no sentido de que não tem antígeno na amostra, mas a interação aqui vai fazer a aglutinação. Então, na verdade, essa reação é uma reação que mostra que tem aglutinação, mas que, nesse caso específico, a demonstração da presença da aglutinação significa que não há antígeno na amostra. Então, é uma reação negativa, né? Por isso que é o inverso do nosso ensaio padrão de aglutinação. Bem, então aqui só para mostrar para vocês de como seriam as reações, né? A gente pode fazer essas reações em lâminas ou em cartões revestidos de plástico. Normalmente os ensaios são muito simples e muito rápidos, em torno de 10 minutos, no máximo 20 minutos acontece a reação. A gente coloca uma gota da amostra, por exemplo, nesse caso aqui, né, a gota da amostra bacteriana, uma gota das partículas de látex recobertas com anticorpos contra a bactéria. A gente homogeniza isso no caso de uma lâmina, né, simplesmente fazendo uma movimentação bastante suave com a lâmina. E a gente espera a reação de aglutinação, onde a gente vê a reação positiva aqui com esses flocos formados aqui, né, bem fácil de visualizar, ou a reação negativa, onde não há floculação, não há a aglutinação. E aqui no cartão revestido de plástico a gente pode ver também a reação positiva versus a reação negativa. Em alguns casos, quando a aglutinação não é muito intensa, como a gente vê aqui, é necessário colocar a lâmina num microscópio para identificar a formação desses imunocomplexos, a formação desses agregados imunoquímicos. Bem, existem muitos kits de testes de diagnóstico utilizando aglutinação em látex. Eu trouxe aqui algumas imagens e alguns exemplos de kits que são utilizados na clínica. A gente tem aqui algumas marcas também, teste para antígeno criptocócico, por exemplo, para reconhecer a presença de criptococos em determinadas amostras. Também há alguns testes para reconhecimento de streptococos do grupo A, através da coleta de suave da garganta, né, de indivíduos que tenham suspeita da presença dos streptococos do grupo A. Isso é bastante importante porque pode ser utilizado como um ensaio associado aos ensaios da microbiologia clínica. Então, em determinados momentos, a gente utiliza o teste de aglutinação associado ao crescimento da amostra bacteriana e aos ensaios que vocês aprenderam lá no bloco de microclínica. Existem também alguns testes de aglutinação látex para identificação da presença de streptococos beta-hemolíticos, assim como também para a detecção de antígenos de cápsula de bactéria no líquor e no soro de alguns indivíduos. Além disso, a gente também pode ver a presença, a utilização desses kits de aglutinação em látex para identificação de anticorpos contra vírus, por exemplo. Então, anticorpos contra a presença de anticorpos no soro do paciente, né, contra a rubéola, contra o citomegalovírus, contra o vírus da varicela zoster, né. A gente também pode perceber que esse tipo de diagnóstico pode ser utilizado
associado ou como um teste confirmatório ou como um teste de triagem para identificação, por exemplo, de IgG ou IgM contra a leptospirose, contra a leptospira, né? Contra a bactéria leptospira. Então, para identificação e diagnóstico da leptospirose, podem ser utilizados testes bacteriológicos, alguns testes como exame direto, microscopia de campo escuro, provavelmente vocês ouviram falar lá na aula de microclínica. Também pode ser utilizado o PCR para identificação do material genético dessa bactéria. Mas em muitos casos, você, não identificando a bactéria, pode tentar reconhecer a presença da IgM ou do IgG. E aí a gente pode utilizar o ELISA ou esses testes de aglutinação. Esses testes de aglutinação são muito rápidos, como eu falei para vocês. Existem muitas marcas que funcionam muito bem para o diagnóstico de algumas infecções. Então, um dos casos é a leptospirose. A vantagem da utilização do teste de aglutinação é que são testes muito rápidos e fáceis de se realizar. Vocês viram que o protocolo é muito simples, é pingar uma gota, pingar outra gota, avaliar a aglutinação, no máximo levar um microscópio óptico de campo claro, comum, né, e ver a aglutinação. São mais usados para determinar a condição imunológica, ou seja, detectar a presença de IgM e IgG. A sensibilidade e a capacidade dessas reações ocorrem em altas diluições e permitem que sejam feitas dosagens semi-quantitativas de antígenos. Então, você pode fazer diluições, testar até qual diluição ocorre reação de aglutinação visível. E é importante ressaltar que títulos decrescentes do antígeno, por exemplo, capsular, né, de um polissacarídeo, do Cryptococcus neoformans, por exemplo, no líquor, eles podem estar diretamente relacionados às respostas terapêuticas. Então, você pode usar esse teste para avaliar a presença do antígeno frente a uma terapia contra o Cryptococcus neoformans e identificar o momento, né, em que há a redução ou a eliminação da presença desse antígeno no líquor do paciente. Bem, existe uma desvantagem da utilização desse teste que está associado ao efeito prozona, que o professor Sérgio comentou, discutiu bastante com vocês na primeira aula dele. Esse efeito está associado a uma concentração bastante grande da presença de anticorpos quando comparada à presença de antígenos. Então, quando isso acontece, quando a quantidade de anticorpos é muito grande, não ocorre a aglutinação. Então, o que a gente pode ver é que não ocorre a aglutinação de forma visível, né? E pode ocorrer, então, a possibilidade de falso negativo. Então, nesse caso específico, a gente teria, se a gente tivesse uma concentração alta de anticorpos e estivesse querendo procurar esses anticorpos, a gente poderia ver uma reação não negativa, ou seja, não haveria aglutinação. No entanto, há a presença de anticorpos. Então, o que fazer nesses casos, né? O que fazer nesses casos é a diluição do soro do paciente. Então, se há a indicação da utilização do teste de aglutinação para identificação de anticorpos nas amostras de determinados pacientes, é importante utilizar diferentes diluições dessas amostras de soro para que se possa escapar do defeito desse ensaio, que seria a não visualização da aglutinação pelo efeito prozona. E a gente possa chegar numa concentração de anticorpos em que a gente chegue na zona de equivalência e possa ver, então, a aglutinação acontecendo de forma eficiente. Então, é importante a gente lembrar do efeito prozona e que ele pode interferir, sim, nesse teste de aglutinação, que para isso a gente tem que fazer diferentes diluições do soro do paciente que foi coletado.